Você sabia que é absolutamente normal você ter uma oscilação de peso durante a semana ou durante o dia de até normalmente 3 quilos? Bom, se esse assunto te causa uma certa angústia ou então um desconforto, fica aqui comigo porque hoje eu vou te explicar um pouquinho por que que isso acontece, para você ter uma relação melhor com essa variação de peso que acontece naturalmente durante os dias ou durante as semanas por aí. Meu nome é Ana Luísa Almeida, eu sou nutricionista especialista em fitoterapia e saúde LGBT e vamos lá para mais um conteúdo. Bom, existem alguns fatores, que podem contribuir para toda essa oscilação de peso que acontece no dia a dia ou então de uma semana para outra, que é natural. Agora eu vou descrever um pouquinho para você quais são esses fatores e o que está um pouquinho envolvido nesse processo todo. Primeiramente, nós temos o processo de hidratação do seu corpo. Então, dependendo, da quantidade de água que você bebeu, se você bebeu um pouquinho a mais ou até do seu nível de desidratação, então se você bebeu um pouco a menos de água, esse fator pode contribuir para essa oscilação de peso. Então você pode tanto aumentar quanto às vezes até diminuir um pouco esse número na balança. Outro fator importante é o momento do dia, então esse ciclo circadiano e como isso influencia no nosso dia a dia e no nosso corpo também, que provavelmente você já deve ter observado isso do lado daí, que é você pesar de manhã e ter um peso, e quando você pesa à noite, você tem outro peso totalmente diferente. Isso é normal de acontecer. Normalmente, o nosso peso na parte da manhã, ele vai ser um pouco menor por conta do processo de descanso durante a noite, porque você não teve ingestão de comida durante a noite. Então, a gente tem um processo natural de desinchar. E conforme vai passando o dia, esse peso pode aumentar no período da noite. Isso é normal acontecer. Isso acontece também, às vezes, até por flutuações de hormônios, ou às vezes até se você tem algum problema de circulação, e aí você pode ter uma retenção maior de líquidos, isso também pode acontecer. Outro fator importante é a nossa própria produção de sangue. Então, tem momentos, às vezes, no dia, dependendo do que acontece, dependendo da sua condição de saúde também, às vezes você pode ter uma flutuação nesse nível de produção sanguínea. E aí isso pode contribuir para essa variação de peso também. Dependendo dos tipos de alimentos que você come, às vezes se você tem algum tipo de intolerância alimentar e você consome um grupo de alimentos, você pode desenvolver um aumento de peso por conta dessa própria intolerância alimentar, e isso contribui para essa variação também. Outro fator que também contribui para essa oscilação é o próprio conteúdo intestinal. Então, principalmente dependendo da quantidade de alimentos que você consumiu, às vezes pode ter uma quantidade maior de produção de fezes ou não, e isso também contribui para essa oscilação. E pessoas que menstruam pode ter essa oscilação naturalmente acontecendo por conta desse processo de mudanças hormonais durante o ciclo menstrual. Então, às vezes você pode ter uma retenção maior de líquidos por conta dessa oscilação hormonal, e aí você vai ter um peso maior também na balança. Eu já atendi pacientes que tiveram um aumento de até 4 quilos nessa fase. E assim que o ciclo acontece, tudo volta ao normal. Não quer dizer que você teve um aumento de gordura ou de músculo, mas é uma própria flutuação natural que acontece no seu corpo. Acaba sendo muito importante, então, você não ter essa preocupação tão intensa com esse número que aparece ali na balança. Essa normalmente é uma fala que eu trago muito para os meus pacientes, porque gera uma preocupação muito grande esse número que aparece. Por quê? A gente deixa de considerar toda essa dinâmica que tem no nosso corpo acontecendo no dia a dia. Esse número não é apenas, não é uma realidade concreta do que você é, porque ele tá considerando a quantidade de músculo que você tem, de gordura, de ossos, de sangue, de líquidos, quantidade de alimentos que você ingeriu. Então, tudo isso vai acabar interferindo nesse número. Por isso é tão importante você não ter toda essa preocupação girando em torno de apenas um número. Se pesar todos os dias também pode ser um problema, porque você deixa de prestar atenção
no que realmente está acontecendo e deixa de se conectar mais com todo esse processo de cuidado com a sua saúde e com o seu corpo no dia a dia, o que sim seria algo interessante de olhar e não somente para o seu peso. Como você pode, então, lidar melhor com todas essas oscilações que podem acontecer por aí? Primeiramente, evite se pesar todos os dias. Pesar todos os dias pode te gerar uma relação cada vez mais conflituosa com o seu peso e com as mudanças que você realmente procura e com todo esse processo de transformação do seu corpo. Você acaba deixando de focar no que realmente importa. E aí, outro processo talvez interessante seria você observar outras mudanças que estão acontecendo. Como, por exemplo, mudanças na sua alimentação, como está a sua qualidade de sono, como está a sua disposição no seu dia a dia, se você vem desenvolvendo bem as suas atividades ou não, nessa organização e planejamento das suas mudanças. Além de todas essas observações que são importantes, você pode pensar em tentar se conectar mais e prestar mais atenção no que realmente está acontecendo no seu corpo e trabalhar um processo de aceitação. Aceitação não é você se conformar ali com aquela situação, caso isso te traga um desconforto. Mas é você aceitar que aquilo está acontecendo e começar a observar mudanças que você pode trazer para transformar essa realidade. E para gente concluindo a nossa conversa por aqui, essa oscilação de peso não significa que você está ganhando gordura ou que você está reduzindo músculo, mas é um processo natural que acontece com o seu corpo. Tente prestar atenção em outras mudanças que são tão valiosas quanto essas oscilações que podem acontecer. E se esse tema te gera um desconforto, procure ajuda profissional, porque você pode tentar entender o que realmente está acontecendo, além dessa oscilação que você tem tido no seu peso. Se esse tema também te traz um desconforto, me conta aqui nos comentários. Não esqueça de curtir, se inscrever no canal e nos vemos no próximo vídeo.